nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, que está na carta 1, página 39 a 42. E nesse parágrafo, Jesus conta tudo sobre o seu batismo, que quando ele entrou na água do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ele esperava sentir apenas alívio e a consciência de pelo menos uma vez ter dado um passo positivo na direção do seu comportamento. Ele queria voltar para casa e surpreender sua mãe, seus vizinhos, com atitudes novas e amáveis em relação a eles. E por que ele falou isso? Porque, na verdade, Jesus, quando ele chegou aqui, já haviam anunciado a chegada dele como Messias e esperavam que ele chegasse um espírito perfeito, um espírito evoluído, iluminado. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ele conta que ele era igual a nós, com os mesmos defeitos, com as mesmas dúvidas e, na verdade, ele se sentia igual a nós. E quando ele recebeu de João Batista o batismo, ele sentia algo diferente. Ao sair da água, ele se sentiu assim, elevado, envolvido por uma luz muito brilhante, envolvendo ele e dando a ele certo poder que ele atribuiu que fosse o poder da mente criativa. E ele sentiu que o divino estava ali com ele, dando aquele poder. E qualquer coisa que ele poderia ter imaginado possível aconteceu naquele dia. Ele sentiu uma tremenda energia tomando conta do seu corpo. Ele saiu cambaleando daquele batismo, sem direção, sem rumo, foi andando e adentrou no deserto. E lá no deserto, ele conta que passou 6 semanas. E durante essa semana, ele foi recebendo uma certa iluminação. Ele brigou muito com o seu ego. E depois, para isso acontecer, ele teve que orar muito, brigar muito com o seu ego, fazer suas reflexões e suas mentalizações. E assim ele foi recebendo aquela iluminação durante essas 6 semanas. E ele foi recebendo aquela iluminação que transformou a sua mente, a sua consciência. Ele foi desapegando daqueles preconceitos, foi se desapegando de crenças antigas. E quando ele saiu do deserto, ele recebeu uma grande luz. E ele foi caminhando e encontrou pelo caminho pessoas. E ele sentiu que ele tinha o poder de ver o que era real e o que era falso no ser humano. Ele sentiu que ele estava penetrando no interior das pessoas e não só das pessoas. Ele olhava uma pedra e ele podia sentir o reluzir das suas partículas. Ele olhava as plantas e ele podia ver nas plantas como que trabalhava aquele sistema celular das plantas. Tudo era transparente, a areia, a pedra, nada era sólido para ele. E ele foi sentindo que algo diferente estava acontecendo com ele. E ele atribuiu ao poder da sua mente, o poder criativo da mente. E ele sentiu que essa mente, quando ela direcionada com fé inabalável e com aquela convicção, ele conseguia fazer as coisas mudarem, se transformarem. E isso explica quando Jesus andou sobre as águas,
quando ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, quando foi pescar com seus discípulos, que ninguém pescava nada, ninguém achava peixe, ele direcionou as pessoas para ir para determinado lugar, porque ele já tinha aquele poder dentro dele de ver as coisas como se fosse um raio-x. Então, o poder da mente fazia com que ele abrisse aquela consciência, abrisse o seu olhar e visse além do normal. E isso foi o que ele quis passar para os seus discípulos quando ele saía a pregar na Palestina. Quando os discípulos chegaram para ele e perguntaram por que ele não conseguia fazer o que ele chamava de milagre. E ele falou para o discípulo que era porque ele tinha pouca fé. E na verdade ele tentava passar isso para todos eles, mas ainda estavam com a mente fechada. Precisava dessa iluminação, precisava de muita oração, muita reflexão, muita meditação para que eles alcançassem essa iluminação que deixava ele nessa situação visionária. Ele via além do normal. Então, essas 6 semanas no deserto foram de total limpeza da consciência humana. Ele se desapegou das velhas atitudes, dos preconceitos, e chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas. E aqui, quando ele praticava a cura de um doente, aquela pessoa realmente estava receptiva, ela estava com aquela fé inabalável, ela estava com aquela convicção que Jesus ia curar a enfermidade dela. E aí ele fala o que ele sentiu quando ele esteve no deserto. A luz, além da luz radiante que ele sentiu, ele se encheu de êxtase, alegria e poder. E aquele poder ele tinha certeza que vinha do Criador, do Divino, e que tudo era real. E ele não podia duvidar daquela visão dele, e que ele olhava as pessoas que se aproximavam dele, os enfermos principalmente, e ele podia ver o que era de real e falso no interior daquela pessoa. Por isso que muitas vezes ele não conseguia curar. Houve casos que ele não conseguiu curar, porque não havia uma receptividade do outro. Ele compreendeu e estava experimentando tudo aquilo de uma maneira de que ele, a cada dia, ele exercitava o seu poder mental, lúcido, claramente, e que ele podia passar esses ensinamentos para os seus discípulos, para as pessoas, fazer aquela revolução no ser das pessoas. Mas as pessoas estavam endurecidas naquela fé, naqueles costumes. Os judeus estavam assim muito endurecidos, não abria a sua consciência e não entendia bem o que Jesus falava. Daí é que ele falou que eles não estavam preparados naquele momento para receber essa informação, esse aprendizado e exercitar esse poder que qualquer um poderia praticar, né? Esse poder. Então, muitas vezes tinha aquele problema de dizer assim, o medo da praga, por exemplo, alguém rogou uma praga. O que significa a praga? O que significa, por exemplo, o feitiço? É o que? É o poder do pensamento daquele que está emitindo. Então, aquele emite aquele pensamento de acordo com a sua vibração naquele momento. E o outro, para onde foi direcionado, se ele estiver na mesma sintonia, ele vai receber e aquilo vai causar um impacto nele. Daí a necessidade de estar sempre com a mente elevada, numa vibração fora dessa sintonia, porque aí a coisa bate e volta para o lugar de origem.
Então esse efeito é do poder da mente, não é aquele ritual que certas religiões fazem para descarregar alguma coisa, para emitir alguma coisa, para prejudicar alguém. Então esse poder da mente emitido é que vai lá. Se o outro está na mesma sintonia, está receptivo, ele vai sofrer as consequências. Daí dizer que a praga pegou, que o feitiço pegou. Mas o importante é que cada um eleve seu pensamento para se resguardar, se proteger, todos esses infortúnios que nos cercam. Esse é o poder da mente que Jesus tenta passar para nós. E ao desejar alguma coisa de bom para alguém, você pode curar, desde que tenha aquela fé e muita convicção de que aquela energia vai lá e vai fazer aquela revolução. E a gente pode usar isso para nós mesmos, olhando para dentro de nós, trazendo essa energia através dos nossos chakras, buscando onde está incomodando e promovendo essa cura através do pensamento elevado, pensamento positivo, esse poder de pensamento que Jesus nos passa. E foi num momento, por exemplo, que ele compreendeu que essa fé inquebrantável tinha em todo o ambiente, estava disponível para qualquer um, não era só para ele, mas precisava que fizesse essa revolução dentro de si, que descarregasse todas as negatividades, todo o sentimento pesado que cada um traz dentro de si e faça essa revolução, fazendo as mentalizações, as reflexões, orando muito e buscando esse poder através da canalização com o divino. E aí ele fala também que naquela época foi criado uma imagem por esse poder mental, de um ser supremo com todos os atributos do ser humano, bom, positivo e negativo. E aí dessa forma era possível os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová, da ameaça, do castigo, da vinda de enfermidade e praga em resposta da desobediência humana. E a gente sabe que o divino não castiga, ele não pune. Isso vem de dentro de nós, talvez um peso de consciência, talvez as crenças que puseram em nós. E que nós somos apenas o reflexo daquilo que o nosso pensamento emite. A gente direciona esse pensamento e a consequência a gente tem que receber de volta. Então Jesus, uma vez, ele parou para admirar uma paisagem com árvores, arbusto, aves voando, animais pastando na relva, e ele conseguiu assistir o minucioso trabalho do corpo, como funcionava todo o organismo da planta, dos animais, independente de pelagem, de pluma. Haveria uma intensa atividade em diminutas comunidades trabalhando para que a vida se formasse, se nutrisse, para que houvesse cura, proteção, resistência, todas as espécies diferentes. Então ele podia olhar na planta e sentir o trabalhar diminuto das suas células, trabalhando, pegando nutrientes do solo, multiplicando as suas células, transformando tudo aquilo em flores, frutos e deixando disponível na natureza para que o homem pudesse usufruir. E isso acontecia com as aves, com os animais, e ele foi tendo essa percepção de que ele penetrava tanto no ser humano
como na natureza de um modo geral, e que ele podia sentir esse poder tão profundo, tão grande, e poder utilizar para curar, para levar o bem-estar a todos aqueles que buscavam nele a cura, que buscavam nele o consolo, a amizade, o verdadeiro amor. Porque era só amor que Jesus passava. E esse amor foi que deu a ele esse poder de ativar essa consciência, de revolucionar o seu ser e buscar esse poder da mente com a conexão com o divino. E aí ele fala, ele pode ver então que tudo no universo vivia, que tudo no mundo procedia do divino poder criativo, da mente divina. E esse poder criativo que trabalha de acordo com certos princípios exatos e fundamentais dentro das características de cada um. E assim Jesus passou para nós como aconteceu o seu batismo. E ele não batizou ninguém. Na Sagrada Escritura ele não fala, não recomenda o batismo. Então a gente sente que ele se deixou batizar pelo João Batista por uma questão de humildade. E tem muitas religiões que na verdade não aderiu ao batismo por certas interpretações de que está lá nas Escrituras. E o casamento, a mesma coisa. Então, o que ele recomenda é o processo de interiorização de cada um, proporcionar essa revolução do ser para adquirir essa conexão com o poder divino e criar o seu poder de trabalhar, de curar, de realizar de acordo com a sua vontade. Mas ele frisa bem, sempre com a fé inquebrantável e com a certeza, né? Aquela certeza de que tudo vai acontecer. Tem que ter fé e certeza. Não pode vacilar. Tem que acreditar no seu poder, acreditar que está sendo auxiliado pelo plano espiritual, pela consciência divina. E é o que ele passa para nós. E nós vamos abraçando esses ensinamentos de Jesus para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para que a gente possa melhorar em nossa volta, curar, por que não, a nós mesmos ou a alguém de grande necessidade. E nós já temos várias atividades que a gente pode fazer esse trabalho, principalmente aqui na casa. É a atividade do passe, a atividade dos tratamentos direcionado para a cura de cada um. Então vamos abraçar essa causa de Jesus, buscando essa seriedade na nossa revolução tão necessária hoje em dia.